Muito bem, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta do nosso Flowing de fevereiro, que tem o prazer de falar sobre um tema muito relevante, uma doença rara e que muitas vezes assusta pelas suas particularidades, sua heterogeneidade. Então, a gente vai falar hoje de LLAT. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu sou, como vocês devem saber, mas quem não souber, eu já vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo Barroso, eu sou médico, sou hematologista e sou o CEO dessa empresa aqui de democratização do conhecimento, a Flowmentor. E hoje eu trago para vocês aqui alguns insights, né, algumas, vamos dizer, dicas, alguma forma prática da gente ter esse conhecimento aplicado quando aparecem casos desafiadores, como casos de leucemia linfoblástica aguda T, LLAT, né? Porque eu sempre digo que a gente tem que todo dia fazer um pouco a mais, agregar um pouco mais. É assim que a gente vai para frente, né? Hoje, até de manhã eu estava comentando que ficar parado é muito fácil, né? É o estado de repouso. Para você se mexer, para você ir para frente, você tem que ter um esforço. E o esforço do conhecimento é esse que vocês estão fazendo. 8 horas da noite, numa quinta-feira, após carnaval, vocês estão aqui, né, para a gente compartilhar assim, um pouquinho de conhecimento. Então sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa aula, ela é uma aula, vamos dizer, um pouco diferente, porque eu vou pedir para vocês imaginarem, né, que a gente está aqui no emprego dos sonhos, emprego, gente, não é a vida dos sonhos, né, aquela lá que a gente vai morar nas Maldivas. É simplesmente o nosso emprego dos sonhos. Então a gente está no primeiro dia, acabamos de chegar, passamos na integração e a gente está nesse hospital, nesse laboratório desse hospital prêmio. E é um laboratório integrado, é um laboratório que agrega múltiplas tecnologias, múltiplas metodologias, e a gente, dentro da oncohematologia, já fica imaginando, né, tudo que a gente vai enfrentar. Como é o nosso primeiro dia, a gente não sabe exatamente, né, o que nos espera, mas, como a gente fala que os doentes não escolhem o dia, né? Ninguém escolhe chegar na terça-feira, na segunda-feira, chega sexta-feira, final do dia mesmo, chega na noite do domingo, né? Então, a gente está no nosso primeiro dia, mas a gente já tem um menino de 16 anos que tem um quadro de falta de ar, ou seja, uma dispneia progressiva, que vai piorando conforme os dias passam, tem uma tosse, que é uma tosse que não é pneumonia, ele tem raio-x que não apresenta consolidação pulmonar, ou seja, é uma tosse meio que inexplicada, por que ele tosse tanto, tá? Isso vem se desenvolvendo e piorando nas últimas 3 semanas, e é o estranho que, quando o médico foi avaliá-lo, ele tinha essas veias do pescoço muito dilatadas, né, que a gente chama de turgidez, muito túrgidas, né? Então tinha as veias jugulares como se elas estivessem represadas, como se o sangue não estivesse conseguindo passar. Além disso, e talvez por isso, né, ele estava cheio de adenomegalias, cheio de gânglios no pescoço. Então aí já acende, né, uma luz, né, para o médico. Nossa, a pessoa assim com um quadro tão agudo, 16 anos, 3 semanas, pescoço cheio de gânglio, túrgido. Quando faz o raio-x, vê que tem uma massa mediastinal. O que é uma massa mediastinal? É algo que cresceu bastante dentro do tórax, né, da parte do mediastino ali, que fica ali acima, né, dos dois pulmões e do coração, e era uma massa volumosa, né, 10 centímetros. Você imaginar um menino de 16 anos, 10 centímetros, ocupa ali 2 terços ou um pouco mais do tórax dele. E aí o, né, pronto-socorro colhe os exames e ele tinha uma leucocitose, 68.500, tinha uma anemia, 9,8 de hemoglobina e 92 mil plaquetas. E aí, nosso super laboratório, né, o laboratório prêmio do Hospital Prêmio, já foram dentro do hemograma blastos, tá, nesse sangue periférico, 45%. E daí já entra em toda o workup de, né, investigação oncohematológica. Então foi colhido
tanto sangue periférico para imunofenotipagem, quanto medula óssea, os dois mesmo, para investigação completa, né, todos a parte bioquímica, hemograma, para avaliação morfológica, citogenética e FISH, e também um painel molecular, tá, de sequenciamento de nova geração. Olha só, né? Nosso primeiro dia de trabalho, a gente já está tendo contato com todas essas metodologias. E aí, o que teve de resultado aí, durante nossas primeiras horas ali que a gente está passando? A gente teve, né, que a avaliação morfológica trouxe que realmente eram blastos pequenininhos, né, ou um pequeno a médio, na verdade, ali, porque eles eram heterogêneos, tá? Mas lembrava uma cromatina linfóide, aquela cromatina pouco grumosa, tá? Finamente dispersa, nucleolos pequenos, e o citoplasma muito escasso e basofílico. A medula era muito parecida, né, que é o que normalmente a gente faz, né? Você olha o sangue periférico, às vezes, principalmente quando tem componente mieloide, né, leucemia mieloide aguda, pode haver uma diferença importante da morfologia entre o sangue e a medula. Mas no caso das LLA, seja B, seja T, normalmente é bem parecida essa morfologia, tá? O que tinha hipoplasia das outras séries, claro, se você tem uma hiperplasia, né, de qualquer elemento, os outros, né, vão estar hipoplásicos, porque lembra que a nossa medula é uma pizza, você precisa ter, tudo tem que dar 100%. Se alguma coisa está aumentada, as outras estão diminuídas. E foi feita imunofenotipagem, então, assim, nas nossas próximas horas ali, a gente no laboratório acompanhando tudo ali, já meio nervoso, né? Você teve em torno de 78% de blastos, era imunofenotipagem da medula, e tinha esses marcadores positivos, né? Então, alguns marcadores já associados com a linhagem T de tatu, CD3 intracitoplasmático de forte expressão, CD7, CD5, CD2, um marcador de fase cortical de desenvolvimento tímico, CD1A, o CD4 e o CD8 também duplo positivo, ou seja, positivo tanto para o 4 quanto para o 8, que também lembra a fase cortical, o CD38, que aqui está só como imaturidade, o TDT imaturidade. Não tinha CD34, e aí vem sempre aquela coisa assim, LLAT não precisa ter 34. Aliás, a maioria não tem, tá? Pode ter? Pode. Tem, muitas que tem? Tem, mas assim, não precisa ter, tá? É bem diferente de mieloide, que quase todas têm, a própria LLAB, algumas não têm, mas a LLAT é a que menos tem, tá? Então não é porque não tem 34 que a gente não vai pensar que aquilo ali não seja blasto, tá? Existem outros critérios. Não marcou nada para B, nem 19, 79A, 10, 20, nada para mieloide, nem mieloperoxidase, 13, 33, nem 117. Então, na verdade, ali, a gente já acompanhando tudo, era um fenótipo cortical típico mesmo, porque tinha um CD1A positivo e uma dupla positividade para o 4 e para o 8, tá? Então, a parte genética, claro que não saiu no nosso primeiro dia, mas isso daqui saiu logo em seguida, alguns dias ali, e o INGS saiu com pelo menos 10 dias. O cariótipo era normal, né, do nosso menino de 16 anos. O painel FISH, que foi feito na instituição, investigou genes que são, na verdade, moléculas, né, altamente relacionadas com a linhagem T, como o TLX1, que é o antigo ROX11, TLX3, o TAU1, LMO2, MYC, e não teve nenhum rearranjo. Mas teve essa deleção aqui, ó, dessa proteína, que é uma ciclina, né, do ciclo celular, que é a CDKN2AB, que estava presente em 85% dos núcleos analisados. Ele deletou. Na verdade, não estava presente, né, porque deletou. E o painel de NGS identificou a mutação no NOT1 e no FBXW7, que também é associado com o LLAT, principalmente com o LLAT cortical. Então, ou seja, olha só, né? A gente entrou no primeiro dia e o caso que entrou já teve tudo, né? Foi fazendo tudo, né? Para a gente resumir aqui, a gente tinha um menino com massa mediastinal, aqui a massa mediastinal, e tinha tosse, dispneia progressiva e edema facial, que é justamente essa massa mediastinal comprime os vasos de drenagem da parte superior do tronco, né? Então, principalmente aqui a parte dos membros e da cabeça, e aí por isso que ele tinha tosse, por isso que ele tinha esse edema facial, tudo isso era a compressão do mediastino, tinha leucocitose com blastos, e aqui a gente tem um insight já, puxa, mas tem essa massa, não seria um linfoma? Aí a gente depende da quantidade de blastos da medula, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui, para a gente dizer se é linfoma ou se é leucemia.
tá? A imunofenotipagem é o que, na verdade, faz o diagnóstico, e principalmente no primeiro dia, né, naquelas horas em seguida. Então, é o nosso papel fundamental ali para decidir o caso, é fazer a imunofenotipagem. A gente tem, né, alguns hints que precisam acontecer e precisa estar no nosso painel, principalmente, é lógico, né, o marcador associado da linhagem T, que é o CD3, intracitoplasmático e de membrana. A gente vai conversar sobre isso. O CD7, o CD1A positivo traz para a parte cortical e o 4 e 8 positivo também. A parte molecular, como a gente falou, tanto o NOT1 quanto o FBXW7, eles têm associação com a LLAT, principalmente com a LLAT cortical. Bom, então, no fim, a gente conseguiu juntar tudo, as pecinhas, né? Então, massa mediastinal, blastos com fenótipo T, certo? Molecular compatível, paciente com mais de 25% de blastos na medula, e aí isso é o que faz a diferença entre leucemia e linfoma. Aí alguém pode perguntar, poxa, Rodrigo, mas o critério não são 20% de blastos para você dizer que é leucemia aguda? Sim. E aí, uma vez que você definiu que é leucemia aguda, você vai caracterizar a linhagem. Se a linhagem for T, você vai ter uma segunda avaliação, que é essa: tem mais de 25% ou menos de 25%. Se tiver entre 20 e 25, a gente vai classificar como linfoma, porque provavelmente tem uma massa em algum lugar. Claro que a massa mediastinal quase sempre vai estar presente. E se tiver mais de 25%, aí sim é uma LLAT. E geralmente você não tem grandes rearranjos, né, translocações ou rearranjos que tragam a ideia de uma LLAT, né? É mais mutações ali na parte molecular mesmo. Bom, e a gente tem também aqui, enquanto acontecia o primeiro caso, apareceu também um outro paciente de 42 anos. E esse aqui já tem um quadro bem diferente do menino, né? Então, aqui ele já tinha um quadro meio hemorrágico, tinha equimoses pelo corpo, tinha febre, que o outro não tinha, e um cansaço. Além do exame físico, ele tinha uma palidez, por causa da anemia, tinha aumento de baço e de fígado, então uma hepatosplenomegalia, e não tinha massa mediastinal. Aí você fala, ixi, nossa, não tem massa mediastinal. O Rodrigo está falando de LLAT? Sim, é para vocês verem que nem sempre vem com a massa mediastinal, né? Principalmente o adulto, tá? O adolescente, ele é muito mais típico você ter a massa mediastinal do que realmente o adulto, tá? E ele também tinha leucocitose, tinha uma anemia bem mais pronunciada do que o menino. As plaquetas estavam em 18.000, então uma plaquetopenia e justificava as equimoses, e 78% de blastos. O workup de diagnóstico foi o mesmo, então sai colhendo tudo, a gente está no laboratório do diagnóstico prêmio. E qual foi o resultado, né? Tinha 88% de blastos, tá? Tamanho médio a grande, uma morfologia um pouco heterogênea, e a imunofeno trouxe algumas coisas um pouco mais, vamos dizer assim, com uma complexidade maior. Além, claro, do nosso pilar da linhagem T, o CD3 intracitoplasmático, mas percebam que ele era fraco, tá? Fraco a moderado. Tinha o CD7, ok, mas vocês vão ver que o CD7 é promíscuo, aparece em tudo que é lugar. Esse já tinha 34, lembra que eu falei que não era comum, mas aqui tinha. Também tem o CD117. Nossa, o que o CD117 está fazendo aqui, gente? Um HLA-DR, que é só de imaturidade, tinha TDT e também tinha um outro marcador mieloide, CD13. E aí, quando isso acontece, a gente tem que tocar o sino no laboratório, porque eu tenho no meu perfil de positividade marcadores que são relacionados a outras linhagens, ou seja, é uma coisa meio ambígua. Eu vou precisar colocar um critério para saber, puxa, isso aqui é só uma coisa, que eu tenho algumas marcações aberrantes, ou isso aqui são duas coisas, ou uma coisa expressando duas linhagens, né? Então, sempre vem aquele fantasma da bifenotípica. Bom, negativo aqui nesse caso, marcadores corticais, CD1A, 4 e 8, todos negativos. O CD5 estava fraco parcial, mas ele era menor que 60%. Não tinha mieloperoxidase, isso aqui é a coisa mais importante aqui nesse momento. E não tinha nenhum marcador B. Então, na verdade, era um fenótipo imaturo, uma LLAT, mas era sugestivo de uma entidade à parte, né, que é a Early T Precursor Leukemia, né, a ETP-like, que é a que não tem um A, não tem 8, o 5 é fraco, mas tem que ser abaixo de 75%, esse aqui está abaixo de 60%,
E tem que ter marcador imaturo e marcadores mieloides. Tá? Então, esse é o hint da coisa da Early T. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas ela sempre causa uma confusão no laboratório, a gente quer soltar o laudo o mais rápido possível e tem que ficar complementando e tem que pedir para outra pessoa ajudar a analisar, porque um acha que a MPO é positiva, outro acha que a MPO é negativa, e sempre acontece essa discussão. Tá? O citogenética, que saiu, claro, depois, gente, não foi no mesmo dia, tá? O cariótipo era complexo, com alterações múltiplas, lembra lá do cariótipo que tem que ter pelo menos mais de 3 alterações. O FISH também foi igual ao do menino, não teve rearranjo típico detectado. E o NGS teve muitas mutações, principalmente das vias de JAK-STAT, tá? Então, isso é o que a gente tem com os adultos mais, vamos dizer assim, mais idosos do que os adolescentes, né? Mais velhos mesmos. 42 anos é muito maior que 16, certo? Pode ter uma maior frequência desse fenótipo imaturo early T. A gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Que é o quê? Você tem os sintomas, normalmente você tem uns quadros mesmo da insuficiência medular com a leucocitose às custas de blastos, tá? Os blastos geralmente são heterogêneos. Uma das características da early T é que normalmente não tem a massa do mediastino que a gente espera nas outras, e eu preciso ter algum cuidado com o meu painel imunofenotípico, porque eu tenho alguns critérios que precisam estar presente para eu falar que é uma early T. Tá? Então, eu tenho que ter o CD3 intracitoplasmático. Existem até algumas publicações em que CD3 intracitoplasmático é negativo, que aí causa uma confusão danada realmente, quando a gente tem isso muito fraco, e nossos controles também não ajudam bastante, porque às vezes a LLT está lá sozinha, né? Só com aqueles blastos, principalmente se for, por exemplo, uma punção de gânglio. Tá? O CD1A e o 8 tem que ser negativo, tá? E não pode ter mieloperoxidase. Tá? Então, a gente tem aqui esse perfil que a gente chama o CD8 é negativo, o 1A é negativo, e o CD5 ou ele é negativo ou ele é fraca expressão. Ele não pode estar com mais de 75% das células blásticas. Tem que estar com menos de 75%. Tá? E aí, para a gente, né, meio que separar early T de LMA, né, LMA ia ter a MPO, o 117, né? E a early T não tem, tá? O que é importante é a gente sempre prestar atenção no CD3 intracitoplasmático, ok? Muito bem. Nosso primeiro dia, nosso emprego, e a gente ficou assim maravilhado com tudo que aconteceu, com esses casos sendo diagnosticados muito, vamos dizer, rapidamente, com múltiplas metodologias. Mesmo que a citogenética, o FISH e o NGS não estivessem prontos, eles estavam correndo. Né? A gente teve a oportunidade de ver as amostras sendo recebidas nos laboratórios e tudo mais. E aí vem a pergunta, né? Como a gente chegou aqui? Como que esse laboratório faz tudo isso? Como que nós aqui nessa audiência podemos chegar lá também, né? Então, a resposta é uma só, né? A resposta é o conhecimento, gente. É o conhecimento, porque para você integrar, né, todas as metodologias, você precisa conhecer o normal, conhecer a doença, conhecer o que cada metodologia pode oferecer e como elas se encaixam para um diagnóstico preciso e mais rápido, como uma pode ajudar a outra. Tá? Então, assim, essa base de decisão crítica, ela precisa estar realmente alicerçada em todo um conhecimento que passa por toda a equipe multidisciplinar do laboratório, tá? Desde a secretaria, que está cadastrando os exames. Entendeu? Essa integração da medicina diagnóstica com a clínica é o que realmente faz o sucesso do diagnóstico integrado, personalizado. Porque aí você consegue dar a melhor, vamos dizer, o melhor rótulo, né, para a doença daquele paciente. A gente não rotula o paciente, a gente rotula a doença que ele tem. E baseado nesse rótulo, a gente desenvolve uma abordagem terapêutica quanto mais personalizada possível, melhor, né? É o nosso, vamos dizer, se a gente falou aqui que a gente queria trabalhar num lugar, vamos dizer, premium, a gente quer oferecer um diagnóstico e um tratamento premium, né, para o nosso paciente também. E aí todo, claro, conhecimento ele começa na definição, né? Então, pela Organização Mundial da Saúde, pela WHO,
a LLAT, ou barra linfoma linfoblástico, né, naquele ponto de corte ali de 25%, é uma doença de precursores T. E a gente lembra lá que o precursor T, ele está lá no timo, a gente vai dar já um passeio ali pelo timo para entender como que ele vai ganhando antígenos que possam ou permitam a gente identificá-los. E o mais importante é que pensei na LLAT, eu vou confirmar o fenótipo por citometria de fluxo. É já. Né? Lembra do menino de 6 anos chegando ali com a massa comprimindo os grandes vasos e ali prestes a causar um problema, um colapso ali do sistema circulatório. Tá? E principalmente a gente tem um ponto importante, é que a LLAT tem essa promiscuidade de antígenos e a gente vai precisar sempre se deparar com, puxa, isso tem com expressão mieloide, tem com expressão linfóide ou é uma bifenotípica? Isso geralmente passa em algum momento na nossa cabeça, a gente tem que colocar o critério. E aí, juntando tudo, né, porque tanto a RU, né, quanto o ICC, para as novas classificações, a gente tem tanto os achados morfológicos, a imunofenotipagem com o seu perfil de expressão antigênica e a genética, né, tanto o cariótipo, né, o convencional, quanto o molecular, que é o FISH, e a biologia molecular e o NGS. Bom, vamos lá para o timo, né? Então, nossa maturação, ela acontece toda no timo, tá? Então, a nossa maturação T, a célula que sai lá da medula óssea, ela sai comissionada geneticamente, expressando muitas vezes no CD7, que não é específico da linhagem T, pode marcar na stem cell, pode marcar nas neoplasias mieloides, no meloblasto. Então, ela sai marcando o CD7, mas ela não tem marcação ainda que as distinga da linhagem T. Por isso que a gente não vai encontrar um precursor T por citometria de fluxo, né, testando imunofenotipagem, na amostra da medula óssea. Na medula óssea só se ela estiver doente. Porque se ela estiver normal, você não encontra essa célula. Você vai encontrar no timo. Ou quando você tem uma neoplasia do timo, que essas células começam a passear pelo sangue periférico e infiltram a medula óssea. Lá no time, então, a gente tem dois estágios iniciais, o chamado pró-T e o pré-T, né, onde você tem já, claro, um marcador T sendo, vamos dizer, rotulado ali, sendo carimbado na nossa célula, que é o CD3 intracitoplasmático, que vai estar presente só no citoplasma e não na superfície. E isso por si só já é um marcador de imaturidade, porque a célula madura, ela vai ter os dois. CD3 tanto intra quanto de membrana ou superfície. Enquanto ele não aparecer na superfície, é sempre precursor. Quando aparecer na superfície, ainda assim pode ser precursor, a gente vai ver aqui, ó, a fase medular também pode ser. Mas a abordagem, vamos dizer, negativa, ela nos ajuda. Quando não tem na membrana, na superfície, eu, sem piscar, eu vou dizer, isso aqui é um precursor, tá? Porque é característico da PRO e da pré-T. Aqui eu posso ou não ter CD34, geralmente eu tenho, quando a célula chega no time e vai perdendo logo em seguida, eu posso ter, e na maioria das vezes tem, a expressão do TDT, tá? Que é o nosso marcador, vamos dizer, mais fidedigno do precursor T ali inicial. Quando eu saio dessas duas fases, aí aqui eu vou ganhar CD2, CD5, CD7, mas não tenho nem CD4 e nem CD8 ainda. Quando eu passo aqui para a linhagem cortical, para a fase cortical, eu já vou ter o 4 e o 8 positivos. E também o marcador-chave, que só aparece aqui, que é o CD1A. E aqui eu estou falando do timócito normal, tá, gente? Da célula precursora que está, por isso que não está em todos os marcadores, o perfil da LLAT vem depois. E depois a fase madura ou medular, é onde aparece o CD3 de membrana, o CD3 de superfície, e a célula meio que escolhe se ela vai ser ou CD4 ou CD8, ou tem uma terceira via aqui, hoje todo mundo fala de terceira via, né? A terceira via é a quando eu não vou ter nem 4 nem 8, e eu vou ter lá, um linfócito que vai expressar o receptor de célula T, o TCR, gama delta, porque aí é 4 e 8 negativo. Quando é 4 ou 4 ou 8, é o TCR alfa beta, 95% das células T vão ser TCR alfa beta. Muito bem, então, esse conhecimento, ele faz com que a gente também tenha que entender como é o nosso paciente.
Porque eu preciso, eu tô lá, eu sou um biomédico, eu sou um farmacêutico, eu sou um biólogo, eu sou um médico. A profissão que eu tiver dentro do laboratório, quando chegar a amostra, ela chega com um pedido médico com informações clínicas. Eu preciso já ir raciocinando, pensando, na hora que eu pego o tubo na mão e o pedido. Não é depois da triagem, não é depois que eu vi a morfologia. Não, gente, é naquela hora. Se eu vi 16 anos, massa mediastinal, pancitopenia, blasto no periférico, eu vou já montando o meu quebra-cabeça. Então, o conhecimento é importante. É importante que a gente saiba que a LLAT, ela predomina em adolescente, em adulto jovem, tá? 15 a 25% das LLAs de adultos são LLAs Ts e 10 a 15% das crianças. É importante saber que se tudo acontece no timo, esse timo ele fica hiperplasiado, então ele vai dar uma massa mediastinal. 50 a 75% das pessoas têm massa mediastinal. Quem é que não tem massa mediastinal? Normalmente a early T, certo? E a massa mediastinal, né, o tórax é uma cavidade fechada. Se eu coloco lá um brocotoma dentro do tórax, é claro que ele vai comprimir uma série de coisas. Então, os sintomas que vêm escritos ali no pedido médico também são de interpretação importante para nós, certo? E a gente vai entender que outros partes do corpo podem estar acometidas. Normalmente gânglios, né, os linfonodos, mas também pode envolver pele, testículo, sistema nervoso central. Ele é menos do que na LLA-B, que infiltra mais o sistema nervoso central, mas até 5 a 10% dos casos. E tem aquilo que mostra para a gente no laboratório de hematologia, né? Que é a leucocitose com os linfoblastos circulantes e os sinais de insuficiência medular, né? Anemia, trombocitopenia, certo? Pode ser uma infiltração absurda, 90% de blasto, e pode ser aquela história do 23%, que aí eu vou ficar ali entre leucemia e linfoma. E aí você pode já perguntar, eu já vou contar o ouro do besouro. Não tem diferença para o tratamento, tá? Então, a leucemia e o linfoma linfoblásticos, eles são a mesma doença em espectros diferentes, né? Uma parte mais tumoral, uma parte mais leucêmica, tá? E aí a gente está lá no nosso laboratório prêmio, então a gente começa a juntar tudo, né? Qual que é a apresentação clínica, que eu vi no hemograma, como é que é a morfologia das células, qual que é o perfil imunofenotípico, e claro que a citogenética e o INGS vão sair depois, mas eu já vou... O que é que dá na citogenética e no INGS, das LLAs-Ts? Eu preciso já esperar alguma coisa para eu ter massa crítica quando chegar o resultado, né? Se uma LLA-T vier lá uma translocação 821, você vai dizer, puxa, mas é para ter o RANKS1 aqui, entendeu? Essa questão é que a gente tem que fazer. Lembra que eu falei no começo, a gente tem que dar sempre um a mais. A gente está, né, fazendo... É a nossa vida, né? A gente passa a maior parte da nossa vida dentro do trabalho. Se a gente não tiver prazer ali de fazer uma coisa a mais, nós estamos no lugar errado, certo? Então, quando você pensa no paciente, o que acontece, né? Isso não serve só para LLAT, serve para essa integração da oncohematologia com a medicina diagnóstica que eu falei lá no começo. Então, a gente tem sempre 4 grandes fases. A fase da suspeita, ainda não confirmei nada, então eu vou ter que juntar as informações clínicas, né, o hemograma e a morfologia. Eu sempre falo que isso aqui é meio que uma vitamina. Você tem um liquidificador, aí você coloca clínica, hemograma, morfologia, bate, e aí toma, e aí pensa, eu vou fazer esse painel. Por quê? Porque o segundo quadrado é a citometria. Então você vai ter que saber qual que é a linhagem, qual que é o estado maturativo dessas células. Então, é aguda, é crônica, né? Elas são imaturas, são maduras, é clonal, não é? Então, isso é a confirmação. O terceiro é você avaliar o que causou aquilo, né? Toda alteração do fenótipo, ela veio do genótipo, né? Então, lá alguém programou e aí expressou daquela forma. Então, eu preciso entender como é que é a estrutura genética desse paciente, então, cariótipo e FISH, e o NGS veio para refinar, né? Porque agora ele consegue enxergar a parte microscópica. Mas aí, Rodrigo, você pode falar, puxa, o laboratório pode ser premium, hospital premium, mas se a amostra não for premium, se a forma como ela foi coletada, como ela foi armazenada, como ela foi transportada, não for padronizada e muito bem, vamos dizer, seguidos os protocolos, eu vou ter um problema muito grave. Eu posso ter o melhor painel, mas 70% dos erros acontecem na fase pré-analítica, isso, né, na medicina laboratorial como um todo. Então, eu preciso entender qual é a minha amostra,
Eu estou falando de sangue periférico, medula óssea, é um líquido pleural, lembra? Massa mediastinal, vai com certeza ter um líquido pleural, um derrame pleural. Às vezes começa dali o diagnóstico. Tá? Biópsia do fragmento, de onde que veio isso, e aí eu preciso ter lá o que a gente eu chamo de um checklist. Né? Eu preciso ver a viabilidade, o quanto antes eu processar melhor. Lembra que as células têm um alto turnover de celular, né? Que são células imaturas. Preciso colocar nos tubos corretos, né? Eu vou já mostrar isso. E tenho que ver se o paciente está usando alguma coisa que pode mimetizar, porque às vezes o que está escrito no pedido médico é de 4 dias atrás. E de 4 dias até colher a amostra, o paciente tomou um monte de corticoide. E aí aquilo que tinha um monte de blasto lá há 4 dias, agora não tem mais. E aí, para a gente não ficar com aquele... Nossa, o que aconteceu? Cadê os blastos que estão falando que tem aqui? Porque falaram lá no pedido, né? No pedido médico. Bom, sumiram, né? Porque você deu corticoide, aí eles vão demorar umas 2, 3 semanas, eles começam a aparecer novamente. E quando é aspirado de medula, que eu não tenho sangue periférico, por exemplo, cheio de blastos, tem sempre o risco de você ter menos blastos. E lembra daquele ponto de corte de 25%? Então, pois é. Você hemodiluir a medula. O que pode acontecer, né? Que é um procedimento, é um problema da coleta mesmo, né? Então, o nosso checklist sempre é: checo as identificações e a rastreabilidade para eu saber se João da Silva não é José da Silva, e eu falar que um tem leucemia, quando na verdade o outro era sei lá, CD4, CD8. Tá? Tem que ver os tubos, tem que ver a etiqueta, tem que ver o registro da hora da coleta, tenho que ver em que tubo que eu recebi essas amostras. Né? Para a citometria de fluxo, a gente dá preferência no EDTA, porque aí eu consigo passar no equipamento, né, do contador hematológico, eu consigo ver a morfologia, né, da lâmina do meu tubo, e uso para citometria e para o molecular. A heparina sódica também a gente pode fazer na citometria, e ela só é a única que pode ser feita na citogenética. Então, não vou poder usar EDTA na citogenética, ou seja, eu vou precisar colher sempre EDTA e heparina, se eu quiser fazer essa integração. Transportar, né, e o quanto que eu vou processar, como que eu vou adequar essa temperatura, então não é congelado, certo? A gente evita a refrigeração das amostras de citometria antes do preparo. Depois que eu preparei, tá tudo, eu posso guardar na geladeira, mas antes eu não faço isso, a gente evita. O volume para não hemodiluir de medula óssea, 2 a 3 ml, no máximo. Depois de 3 ml que você começou a puxar, já começa a diluir a medula. Tanto fragmento, líquido, líquor, depende da padronização do laboratório, mas a gente preconiza que coloque ou no meio de cultura ou no transfix, né, quando é líquor, por exemplo, ou algum tipo de líquido. E eu preciso ter todas as informações clínicas, aquela que, infelizmente, né, nossos colegas médicos, às vezes, né, pecam e não preenchem. Eu sempre falo, se o pedido tem os espaços em branco, é para preencher tudo. Senão não estava lá o espaço em branco. Mas, às vezes, falta, e isso é muito importante para a gente. É muito importante porque, lembra que eu falei, quando você vai para frente do microscópio, ou da indicação de painel, ou do citômetro, eu já tenho que ter um monte de coisa na minha cabeça, senão eu vou virar um robô, gente. E aí ninguém pode ter prazer de trabalhar se a pessoa é robô, né? E as situações especiais que traz aquela coisa, a gente fala, o paciente não escolhe o horário, né? E também não escolhe como que está a sua parte clínica, mas existem pessoas que estão com 400 mil células, 500 mil células circulando, e aí começa a ter o que a gente chama de leucoestase, começa a parar a circulação, igual acontece, né, nos congestionamentos das grandes cidades. Para na circulação pulmonar, para na circulação cerebral, e o paciente vai ficando cada vez pior. Né? E também pode acontecer que haja a lise tumoral espontânea, as células começam a se destruir, e os produtos da destruição celular, eles não viram pirlim-pim-pim e some. Eles têm que ser filtrados no rim. E aí o rim não aguenta aquela carga de células destruídas, e aí, assim, vamos dizer, em bom português, entope mesmo, né? É a chamada síndrome da lise tumoral, então causa insuficiência renal aguda, o paciente vai para diálise, e tudo isso enquanto ele está aguardando o diagnóstico, enquanto a gente está correndo lá na pipetar para passar as coisas no citômetro, né? Fazer análise, laudar, ver a conferência e tudo mais. Bom, então, fazendo aqui um passo a passo do que a gente fez lá, né, no nosso primeiro dia, a gente vai sempre triar, né?
peguei as nossas informações clínicas e aí fui atrás, né, como é que está o hemograma, eu tenho acesso, eu tenho blastos, como é que eu vou descrever esses blastos? Blastos têm que ser descritos no tamanho, normalmente são pequeno a médio, né? A cromatina é uma cromatina imatura, uma cromatina fina, pouco grumosa, presença de nucleolos. Na LLAT, muito comum você ter o perfil, aquele LLAT do jovem de 16 anos, uma LLAT que é a antiga FAB L1, com as células muito homogêneas, porém, nos casos, por exemplo, de ETP ou de pacientes mais adultos, você já tem um perfil mais L2, um perfil já heterogêneo. A morfologia, gente, é assim, eu amo morfologia, eu sou um morfologista, mas às vezes ela engana a gente, né? Às vezes você acha que é uma coisa, tá achando que é pardal e vem uma curruíra aí, tá? Então, assim, o que vai fechar a linhagem é a citometria, tá? Não pode ter um laudo de mielograma dizendo que é uma leucemia linfoblástica aguda B ou T, né? Porque não dá para ver o antígeno B ou T no microscópio, tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Para a citometria, eu vou sempre me cercar de um painel que consiga me dar as respostas que eu, né, preciso para identificar a linhagem. No caso da linhagem T, é o CD3, de citoplasma e depois de superfície. Lembra que eu falei lá do caminho do timócito dentro do timo. Para que a gente tenha esse estudo muito bem documentado, além do CD3, é claro que eu preciso de outros marcadores que me ajudem a identificar a linhagem, em que parte da maturação aquela célula está, e se tem fenótipos aberrantes, então, por exemplo, e também excluir, né, as outras linhagens, o B, o T, a tal da bifenotípica ou bilinhagem. Então, eu preciso compor no meu painel antígenos imaturos, CD34, 117, que é mieloide, me ajuda na ETP, lá na ELT, né, precursor leuquímia, TDT, o HLA-DR, e na linhagem T especificamente, além do CD3, os outros marcadores T, né, CD7, CD2, CD5, o CD1A, que me traz aquela marca do CD da fase cortical, o CD4 e o CD8, que também aparecem juntos na cortical, ausente na pré-T e na pró-T, e ou 4 ou 8 na medular. E a gente também já tem outros marcadores, né, como por exemplo o CD99, quando está hiperexpresso, nos ajuda a mostrar a imaturidade da célula, funciona como marcador para pesquisa da doença residual mensurável, a DRM, mais tarde, né, quando o paciente entrar em remissão morfológica. Também os avaliadores, né, da cadeia do TCR, o TRBC1 e 2, que mostram ali a clonalidade, e a parte de exclusão. Tem que excluir B, eu tenho que excluir mieloide, principalmente os antígenos relacionados com B mieloide, mieloperoxidase e o CD19. É por isso que o painel precisa ser robusto, porque eu preciso confirmar que é ter, e eu preciso ter, vamos dizer assim, formas de dizer que não é uma leucemia aguda de fenótipo misto, ou seja, T e mieloide, T e B, tá? Ou mesmo eu preciso identificar a ELT, tá? Quando eu me deparo já no software de análise, quais são as estratégias para que eu tenha uma avaliação assertiva daquela população? Eu preciso, por exemplo, primeiro, eu não posso contaminar minha amostra com debris e doublet, né, que são as células que passaram juntas na frente da intersecção do laser, dentro do citômetro, na câmara de fluxo. Então, eu preciso, na minha estratégia, retirar os doublets, eu preciso identificar a região blástica através do CD45 com o SSC. Se for possível, for protocolo do laboratório, eu uso um marcador de viabilidade celular, principalmente para amostras transportadas de outros lugares, porque aí você garante que você está vendo só células vivas. Dá para tirar no FSC com SSC? Dá para tirar. Sai tudo? Não, não sai tudo. Então, se tiver um marcador de viabilidade, melhor. Tá? E sempre utilizar o backgating. O que é o backgate? Eu faço CD3 intracitoplasmático e vou ver como é que ele está no 45. Vou ver como é que ele está no FS com SS. Vou retirar as células que estão de marcação inespecífica, ou seja, eu confirmo a pureza da população. E lembra, o citometrista é o mágico, porque se eu fizer o gate no lugar errado, eu vou dar um resultado errado. Ninguém vai saber, só se forem rever o caso. Então, assim, é muita responsabilidade a gente colocá-lo no lugar certo. E aí o conhecimento de como é a doença também.
né? Então, na doença, eu tenho aqui a mesma coisa. O nome imita o timo normal. Então, eu tenho a fase pró-T, pré-T, cortical e medular madura. E os antígenos, quando não tem aberrância, eles também mimetizam. Então, por exemplo, no pró-T eu vou ter o CD3 intra, o CD7, o 34, não vou ter 1A, não vou ter 8, não vou ter nem 4 nem 8 e nem HLA-DR. Pode aparecer ali um ou outro, porque ele não tem aquela mecha da imaturidade que os outros têm. Na pré-T, eu já tenho, além de tudo isso, do 7, eu ganho 5, ganho 2, o 34 começa a sumir, eu continuo sem o A e continuo sem 4 e 8. Na cortical, eu já tinha 3, eu já tinha 7, eu já tinha 5, eu já tinha 2, agora eu ganho 1A e ganho a dupla positividade para o 4 e 8 e o 34 é negativo. Tá? E na medular madura, que é chamada madura porque o linfócito T está pronto para sair do timo, ele tem tanto CD3 na membrana quanto na superfície e tem um perfil muito parecido com o linfócito T normal, porque ele já escolheu o C4, já escolheu o C8 e ele tem tudo isso daqui. Tá? A LLAT, ela é dividida assim, ou às vezes a gente chama isso aqui de T1, T2, T3 e T4, só que não é muito bem assim que é na vida real. Na maioria das vezes tem uma heterogeneidade, aparece CD3, 33, 117, CT79A, CD10, ou seja, começa a ter uma promiscuidade de marcadores aí nessas fases, e às vezes você nem consegue colocar, sabe? Bom, falei para vocês que eu ia falar da Early T. A Early T realmente ela é um subtipo muito precursor, e que tem essas vamos dizer, características que vão lembrar, às vezes, uma leucemia mieloide aguda ou uma leucemia aguda de fenótipo misto. Tá? Mas é importante a gente pensar que, apesar dela ter marcadores mieloides 13 e 33, ela tem o CD3 intracitoplasmático da linhagem T. Tá? E ela tem os marcadores imaturos CD34. E não pode ter nenhum A, não pode ter 8 e não pode ter 5, ou se tiver, ele é fraco, tá? Ou tem menos de 75% das células. Então, assim, esse é o critério. Ela é importante porque realmente tem alguns trabalhos que mostram um prognóstico diferente, um prognóstico pior nela. Falando das nossas metodologias que a gente tem no nosso laboratório prêmio, a gente tem também o cariótipo, né, que você tem tanto o cariótipo convencional quanto o molecular, que a gente chama que é o FISH, a hibridização in situ, e é aquilo que a gente chama da estrutura. A estrutura da doença, ela está lá na parte genética. Então, o cariótipo, a gente vê uma visão global, né? Eu tenho ali a visão dos 46 genes e tudo mais, olho se tem translocação, se tem deleção, como é que está a parte numérica, ou seja, ela me dá um panorama, e o FISH, que sai em 24 horas, né, nos laboratórios prêmios, você tem essa velocidade de ver realmente o alvo que você já está imaginando. Lembra que eu falei? Você pegou o pedido médico, fez a morfologia, você já está treinando ali na sua cabeça o que é que pode estar acontecendo, certo? E o melhor, ele não exige células em mitose, então assim, você consegue fazer no material realmente mais adequado. E o NGS? Bom, no caso da LLAT, a gente tem normalmente os dois principais genes alterados, é o NOT1 e o FBXW7. Tá? Ele dá esse retrato que é associado realmente com o desenvolvimento da célula em questão, né? No caso aqui, o nosso timócito. Tá? Então, o NGS, na verdade, ele qualifica o diagnóstico e ele traz a informação do prognóstico na maioria das vezes. Para a nossa interpretação do prognóstico, nosso, vamos dizer, do que eu falo, né, da ciência, é que a gente possa, vamos dizer assim, conseguir que o NGS traga alvos moleculares que possam ser alvo de drogas-alvo, né? Alvo de drogas-alvos, né? Que possam ser, que a indústria farmacêutica possa desenvolver drogas contra aqueles alvos. Então, por isso que a gente estuda tanto assim, né? Quando a gente quer diferenciar leucemia mieloide aguda de leucemia de fenótipo misto, que tem a parte T, tem um marcador que sempre confunde, eu resolvi trazer aqui para vocês, que é o CD7. Tá? Porque o CD7 ele aparece na LMA, ele aparece na LLAT, e claro, né, em outras bifenotípicas mieloide barra T também. Então, a gente só tem que lembrar que LMA tem aberrância do 7. O CD7 ele não
é associado à linhagem T como um marcador específico, tá? Então ele não define linhagem T. 20 a 30% dos casos de LMA tem um CD7 de forma aberrante, e para que você tenha LMA, você precisa ter mieloperoxidase, ou diferenciação monocítica pela citometria. Então, olhar o CD3 intra é crucial, para que você diga, não, isso aqui é LMA, não tem CD3, tá? Então tem 7, mas não tem 3. Por outro lado, se tiver 7, né, ou seja, lembra o 7, e tiver mieloperoxidase positiva ou diferenciação monocítica, aí junto com o CD3 intracitoplasmático, a gente está falando de leucemia aguda do fenótipo misto, tá? Então, quem faz a diferença toda é o CD3 intra, é a MPO, pelos critérios, tá, da Organização Mundial da Saúde, que é a que a gente segue. Quais são as armadilhas que acontecem? Bom, se você tem um CD7 isolado, cuidado, né, como a gente acabou de falar, e a mieloperoxidase positiva, olha, é positiva. Qual é o problema? Nós, citometristas, quem faz citometria, quem faz análise sabe, que é complicado analisar a MPO, né? Porque a MPO do granulócito é linda, e aí sempre descola um pouco a população que você está estudando da população de linfócito T. Se você for considerar estritamente ali o critério de positividade comparando o controle negativo, vai dar sempre tudo positivo. Então tem que ter um feeling para isso, né? Vou mostrar um gráficozinho para vocês me dizerem se é positivo ou negativo. Tá? E as aberrações fenotípicas que também podem estar presentes na LLAT, como eu falei, né? Marcadores mieloides, então não é fenótipo misto, a não ser que tenha mieloperoxidase. Sempre lembrar que a aberração fenotípica não muda a linhagem, e no caso da T, o que a gente precisa é do CD3 intra. E aí, no nosso laboratório prêmio, a gente chega no laudo integrado, né? O laudo integrado ideal, ele tem que ter algumas informações que precisam constar ali. Primeiro, qual é a sua amostra? Qual era a qualidade quando você recebeu? Qual que era a viabilidade dela? Tem que estar no laudo. Quais são as células que você achou? Tem que estar todas descritas. Se você viu morfologia, coloca a morfologia. Além da morfologia, você pode colocar foto, seu sistema laboratorial permite, coloca foto da morfologia. Qual foi o gate que você utilizou? Qual é a conclusão? Gente, conclusão. Um monte de médico só lê a conclusão. Se a sua conclusão for a nuvem, não adianta você ter feito um trabalho prêmio, você precisa concluir. Tá? Então, Bíblia, perfil imunofenotípico, genético, morfologia, coloca lá para tomar sua vitamina, põe tudo dentro do copo do liquidificador e aí tira uma conclusão e coloca. Se for early T ou tiver suspeita de early T pelo fenótipo, pelas características, coloca a nota, e sempre aquilo que não saiu ainda, você deixa claro que isso, vamos dizer, não é que pode mudar, né, mas vai sempre complementar. Tá? Então, o laudo é vamos dizer, o espelho do seu processo. E agora que a gente já está aqui no final, a gente já está trabalhando há um tempão aqui no nosso hospital Laboratório Prêmio, então a gente já começa a entender muitas coisas, né? Então a gente entende, por exemplo, dados clínicos que nos sugiram, né, que pode haver algum problema com a linhagem T, principalmente aqui a epidemiologia, se é pediátrico, adolescente, se tem massa mediastinal, se não tem, quais são os sinais que eu preciso correr, porque senão isso vai dar problema, né, o paciente vai, né, não adianta eu dar um diagnóstico para o paciente faleceu, certo? Que eu tenho um cutoff diferente da quantidade de blastos para diferenciar a leucemia de linfoma no caso da linhagem T, que não é 20%, são 25%, certo? E nossas células, nosso conhecimento de como eu descrevo células, né, de tamanho médio ao tamanho das hemácias, tá? Então você pode achar, é grande, não é grande, é o tamanho da hemácia. Então aqui são células de pequeno a médio tamanho, tá? Porque a foto tá larga, né? Com a cromatina frouxa, né? Com a membrana nuclear irregular, às vezes ela é mais regular, às vezes tem convolução aqui, e aí tem nucleolos visíveis. Algumas têm mais citoplasma, outras têm menos citoplasma. Isso aqui é um caso real da semana passada, tá? Então, é realmente desafiador, certo? E aí, quando você vai para a citometria, lembra, eu preciso refinar meus gates, tiro doublets, tiro os debris, faço a minha seleção no 45 com SSC da região, que deve ser a região do Triângulo das Bermudas, na região de blastos,
checo a viabilidade e aí sim eu vou checar todo o meu painel robusto, marcador por marcador, para tentar identificar essa população e comparando com as populações normais residuais da amostra. Aqui eu tenho neutrófilos em vermelho, linfócitos em azul, monócitos em verdes e blastos em azul claro. Essa padronização de cores é muito importante, que você bate o olho e já sabe o que é, né? Então, quando você olha aqui, ó, o CD34, aqui nesse dot plot, então a minha população de blastos, o controle negativo, CD79A da linhagem B, os meus blastos aqui todos no negativo, não sei se dá para vocês enxergarem, mas aqui, ó, tem uma linhagem B residual. Depois eu vou querer que vocês me falem se essa mieloperoxidase é positiva ou não. Olha só, aqui em azul é o nosso linfócito T, e aqui é a minha população de blastos. E aqui eu tenho o CD3 intracitoplasmático, olha como ele era fraco aqui, ó, esse caso, porque o meu controle positivo, que é o que dá a intensidade de expressão, ele está aqui na frente. Então, o que está para trás é fraco. Se eu já coloquei que a célula é positiva, porque comparei com o controle negativo, olha aqui o monócito e o granulócito, o próximo passo é saber se ele é fraco, forte ou moderado. E aí, para isso, eu não comparo mais com negativo, eu comparo com positivo. Certo? Então, aqui o CD3 intracitoplasmático é fraco, está para trás do controle positivo. O TDT é sempre, né, um TDT FITS, aquele, não sei, feliz de quem tem um TDT que não é FITS. Mas a maioria dos laboratórios é FITS, ele é sempre fraquinho, assim. É sempre uma barriguinha que dá mais de 20% de positividade quando ele é positivo. Difícil ter um TDTzinho bonitão, clusterzinho, né? Então, aqui é para vocês darem uma olhada, aqui já não tem mais as populações controles, mas confiem em mim, esse aqui é o marcador da população controle, a gente só tirou aqui para ficar de uma forma visual mais interessante para a aula. CD34 positivo, 38 positivo, CD117 positivo, CD7 aqui meio fraca a expressão, porque uma parte para cá, CD2 também, CD71, que é marcador de proliferação, tá? Não é linhagem eritroide, é proliferação. O 34 a gente já viu lá em cima. E o CD3 de membrana, ó que interessante, muito negativo. Né? Mostrando, se eu tenho 3 intra e não tenho 3 na membrana, é o quê? É um quadro realmente imaturo. Não tem CD1A nesse aqui, não tem o CD10, o 4 é negativo, 5 é negativo, o 3 intra a gente já sabia, o 99 é forte, tá para frente aqui do controle, e o CD2 também é positivo. Aqui a gente tem outras células, para vocês verem, essa daqui já parece um pouco mais uma L1, tem alguns graus que parecem L2, porque você tem umas células um pouco de tamanho um pouco maior, mas se vocês olharem, quase não tem citoplasma, né? Quase todo mundo núcleo, isso é uma característica muito marcante, né, dos linfoblastos, realmente, porque eles realmente deixam o citoplasma muito escasso. E aqui a gente também tem a citometria desse segundo caso, que estão 45 com SSC, e aqui, olha só, aquela MPO, ela deu 9,87. Aí vocês vão dizer, Rodrigo, você está querendo brincar comigo, né? Porque se fosse 10, né, é um antígeno intracitoplasmático, seria positivo. Então, para vocês verem que a MPO é complicado mesmo. Não é só no laboratório de vocês, não. Todos é complicado, tá? O 34 aqui é bem parcialzinho, o CD3 intra super positivo, TDT esse aqui até ficou bonitinho, ó, arrastou bastante para cá. 19 negativo, CD79A, isso aqui não dá positividade, depois não deu critério, tá? O CD1A totalmente positivo, CD4 e CD8, então já sei que é uma T cortical, porque não tem 34 e tem 1A e tem 4 e 8, tá? Também tem 2, tem 7 e tem 5. Não tem 3 de membrana, ó, tenho 3 no citoplasma, não tenho 3 na membrana. Então, é minha imaturidade aqui realmente mostrando para vocês. E não tenho 34. Então, com tudo isso, a nossa jornada do nosso paciente, ele é o quê? Eu preciso ter tudo isso aqui na minha cabeça quando eu for trabalhar. Como que eu faço a investigação clínica e morfológica, né, a avaliação dos sintomas, sinais clínicos, olhar o microscópio, qual que é a morfologia das células, não é só contar tem mais de 20% de blasto, é olhar mesmo, é encarar e ver ali quais são as células, descrevê-las, levar para o que a gente gosta, né, desenhar o painel, passar no citômetro, marcar, olhar depois, né, quais são o perfil antigênico, né, se for LLAT, sempre prestar atenção naquelas expressões que a gente comentou aqui,
E, por último, para a gente levar para casa, a abordagem multiparamétrica na LLAT ela é obrigatória hoje em dia, tá? Então, morfologia, imunofenotipagem, citogenética, biologia molecular. Tá? O CD3 intra, ele é o que a gente tem que prestar atenção no citoplasma quando ele está ausente na membrana, para que me dá o grau de imaturidade. Cuidado com as armadilhas, tá? Com CD7, com a expressão mieloide 1333, sempre confirmar MPO, repete MPO, tira mais cores. Ah, tem um tubo de 13 cores, estou em dúvida. Faz MPO CD3 45, cruza lá, tira a interferência das cores, tá? Para que você tenha uma assertividade melhor. Procura sempre identificar a maturidade. Se tiver CD34 na LLAT, fica esperto para ver se você está vendo marcadores que podem ser early T. Procure crescer para o laudo integrado de todo, porque a gente só tem a ganhar, todo mundo ganha. E não esqueça da fase pré-analítica, porque 70% dos problemas estão ali. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Corri, né? Estourei 1 minuto. Mas eu queria abrir aqui para as dúvidas, perguntas, comentários. Podem falar à vontade aí, gente. O ano começou. Aqui tem um QR Code aqui do site da Flaumenta e tem meu e-mail também, vocês podem mandar suas dúvidas por lá, tá? Rodrigo, Pode falar. temos uma dúvida aqui no chat. DRM para LLAT medular, faz como? Bom, DRM para LLAT medular, a gente faz principalmente tentando taxar que existe uma população imatura naquela amostra de medula. Pelo fato que toda a maturidade, toda a maturação acontece no timo, o normal. Então, se eu tenho um paciente que fez químio, ele teoricamente está em remissão morfológica. Se eu quero saber se tem doença medular, basta eu encontrar um precursor T. Então, o seu painel de investigação de DRM de LLAT, ele tem que ter os dois CD3, intra e de membrana, porque se eu achar um citoplasma e não tem na membrana, eu preciso ter TDT, eu preciso ter 34, e eu preciso ter as aberrações comuns, né, do diagnóstico. Ou seja, na verdade, eu preciso entender se há alguma maturação T acontecendo na medula. Essa é o pulo do gato para a gente achar DRM de LLAT. Mais perguntas? Sim, né? Eu vi aqui, Matheus. Na DRMT, né? A gente, tipo, o paciente tem LLAT e tem uma DRMT, o CD3 intracitoplasmático com ausência na membrana é um precursor. Na investigação de outros linfomas, por exemplo, linfoma anaplásico, a leucemia prolinfocítica, T, né, no caso, você pode ter alterações, não que a célula não tenha expressão na superfície por um erro maturativo, mas a célula neoplásica perde a expressão do CD3 na superfície. Tá? Isso é importante, né, para que não fique uma dúvida de que existe maturação T fora do time. Não existe. O que tem de célula circulante, que pode ter, né, a pessoa está doente também, mas é outra doença. Tá? Não é LLAT. Posso fazer DRM de LLAT no sangue periférico? Pode. Porque se você achar o precursor, ele não pode estar lá, né, nesse caso. Entretanto, já existem alguns trabalhos, Fernanda, que o material medular para a LLAT ele é mais fácil de trabalhar, de você achar os fenótipos. Eu não consegui entender muito bem porque quando eu fui ler isso, realmente eu falei, nossa, mas não faz muito sentido porque não é uma doença medular, é uma doença do timo que invadiu a medula. Mas, enfim, né, contra fatos não há argumentos, e eles falam isso. Mais perguntas? Muito bem, pessoal. Se não tiver mais perguntas, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado aqui por vocês estarem comigo até essa hora da noite. E vamos em frente no nosso flow. A gente tem mais uma semana ainda. Semana que vem tem aula só para os membros de análise de LLAT. E em março a gente vem com os linfomas não Hodgkins. Boa noite aí para vocês. Tudo de bom. Fran, beijão aí. Obrigado.